E aí? Qual que é o próximo passo? E até mesmo você que está do lado do Augusto Cury, o que que ele sente, já que é um estudioso, né, sobre essa transmutação educativa que seja? Muito bem. Isso Para a gente poder finalizar, tá? a pergunta é excelente. Então é o seguinte, pegando um pouquinho das experiências assim, como é que eu vou explicar? Uma emissora de rádio, exemplo, se você sintoniza, ela é AM, por exemplo, AM. Uhum. Lá no seu receptor, no seu rádio, você tem que sintonizar em AM. Sim. Se você colocar em FM, aquela determinada emissora, você não vai Assistir, conseguir. Então, existe uma transmissão certo. desse processo, que, vamos dizer, em metáfora, que é FM. Uhum. Mas se você estiver tentando sintonizá-la na sua caixa de recepção, que é a tua psique, em AM, você não vai conseguir. Por quê? Você vai estar na sua psique. Na sua psique tem toda essa parafernália. Mas, a hora que você muda a chave, então nós temos que aprofundar esses amigos que falaram alguma coisa aí. Nós, seres humanos, em estudos, nós somos compostos de uma outra palavrinha, que é o espírito humano, não o do Criador, nada disso. O espírito humano, então, ele é essa caixa receptora. Entendeu, não? Entendi. Então, por exemplo, se eu estou na sintonia na minha psique, com toda a parafernália tecnológica, emoções, rejeições, briga familiar, essa confusão toda que os jovens têm e nós, todo adulto, também temos, todos nós. Só se eu viver só nessa parafernália, pequenas gotas de alegria, de prazer, com uma música, com uma peça, com teatro. Por exemplo, eu contei aqui para a sua equipe aí, que eu fiquei com desejo, na minha juventude eu fui fã dos Beatles, e mais de Pink Floyd do que outra coisa, mas Beatles, eu preferia Beatles do que os Stones, na minha juventude, né? Sim. E eu sempre tive, assim, John Lennon e Paul McCartney, e eu analisava, tem umas letrinhas aqui, nossa, aguinha com açúcar, ela é meu docinho, uma coisa desse tipo. Mas o som dos caras era muito legal, bom, era o que tinha e paraná. Eu estou uma época, muitos anos já atrás, muitos anos só, atrás, deixa eu falar. Aí, então, eu estou lá em Madrid, e vi o estádio Real Madrid com um cartaz gigante do cara, ele cabecinha pretinha ainda. Falei, não, que tá brincando, põe uma carta aqui. Mas tinha um voo no outro dia, não dava, né? Aí então, e aquilo ficou. Aí quando de repente eu já, bem lá, uns meses para trás, Paul McCartney no Brasil. Eu peguei, convidei meu filho, Dimas, mais velho. Eu falei, filho, vamos? E ele, topou na hora, então vamos. Então compra lá. No dia que saiu, foi comprar, nada. Tudo esgotado. Esgotou em 2 horas o negócio, 3. Eu falei, legal. Aí eu falei, mas cara, que piração, o homem tem 80 e trarará. E aí, então, aí abriram mais uma sessão, que foi na quinta-feira, dia 7, próximo passado. E aí ele conseguiu comprar. Falou, pai, você vai aguentar ficar 5, 6 horas de pé? Eu falei, filho, eu já vi coisa de longe, assim, né? Lá da arquibancada, não dá, não. Fica sentado, mas parece que você não está no negócio. Não, quero comprar debaixo lá do negócio, lá debaixo do... É até mais caro o negócio, mas eu comprei lá, no prêmio. E então, eu peguei e disse assim, ele falou, como é que você vai ficar de pé esse tempo todo? Tem um problema um pouquinho de circulação? Tenho não, tá aí porque quer também, né? Aí, ele descolou um banquinho, sabe, rapaz, os caras passou batido, não viram o banquinho, que aquilo é uma ferramenta para jogar até, né? Mas consegui, desmontou o banquinho. Fiquei um tempão sentado. Aí tinha uns velhinhos sentados lá também. Eu falei, quer comprar meu banquinho? 150. R$15, 15 minutos. Brincando, né? Mas aí, eu te mandei o videozinho. Cara, a hora que eu entrei, que eu vi o semblante daquelas pessoas, aquela alegria, de estar ali naquele show, aquela coisa gigante, o palco do cara, as imagens, o show do cara é tecnológico. Fera. E tecnológico. E o cara, eu falei, mas meu Deus, que negócio é esse? Aí então me veio um sentimento, que eu já tenho há muito tempo esse sentimento, ele brotou novamente, que é o seguinte, o que
Paul McCartney ou qualquer um outro artista, o que ele fez para me trazer alegria? Uhum. A música, o ritmo, a composição, paraná, paraná. A postura dele, hoje ele é um cara vegano, ele tem até uma ONG que é uma vez, toda segunda-feira sem carne, isso está espalhado em 40 países. Mas então fiz análise rápida daquele monte de crianças, de jovens e os velhinhos da minha idade, assim, não, da minha idade não, eu tenho 23. Aí então eu falei, mas o que esse cara fez para que as pessoas pagam para ouvi-lo, para vê-lo ao vivo? O que ele fez? Então, pequenas canções lá, que trouxe uma alegria. Aí eu fiquei pensando, e o autor da existência? Que nos criou com todos os sentimentos, com tudo, nos deu tudo, está tudo pronto o planeta. E a humanidade não consegue enxergar isso então, de uma forma assim, justa com ele, entende? Sim, então, para a gente fechar assim, com chave de ouro, que é a pergunta que eu estou trazendo para todos os nossos convidados, como você vê, então, essa transição educativa daqui 100 anos, esse nosso processo de entendimento, conciso, direto. Cara, eu espero que a nossa educação para a gente aprender, entender, canalizar essas informações seja assim. Como que você vê daqui 100 anos? É complicado. Então é o seguinte, vamos lá. É complicado, mas eu acho que é complicado um pouquinho. Mas vamos tentar. Tem um cara que tornou-se nosso amigo, mas ele era inimigo do povo, que ele era cobrador de impostos, chamado Mateus. E ele escreveu uma das biografias desse ser, Jesus Cristo, e lá eles fazem uma pergunta para ele. Certo. Mateus 24. Certo. Vocês jovens, procurem ler essa passagem, tá bom? Então é o seguinte, lá a pergunta assim, quais os sinais da sua volta? Entendeu? Então, ele diz assim, por hora, por enquanto, virá nação contra nação, reino contra reino, epidemias. Em 1918, pesquisem lá depois no Google, né? Aliás, vou deixar uma palavrinha aqui, quer ver? Isso vai ficar indelével. Sabe o que é indelével? Sim. Ótimo. Etiqueta. Hã? Etiqueta, indelével, indestrutível. Indestrutível, que não se apaga. Que não se apaga, né? Exato. Então, isso que ele deixou é indelével. Então, ele diz o seguinte, por enquanto, vai ter nação contra nação, reino contra reino, e terá epidemias. Então, exemplo, eu tenho uma gravação do Cury, depois eu posso disponibilizar para você, que quando isso aqui, tá vendo aqui? Eu deixei até as vírgulas todas que eu ainda tenho até o ponto final, não vou tirar mais. Por quê? Com a Covid, pane total na humanidade. Putin não quis fazer guerra. Ele fez guerra nesse período contra a Ucrânia? Não. O Hamas se manifestou contra Israel? Não. Porque estava todo mundo com medo de um vírus. Então, fica em casa, ninguém quer fazer nada, se protegendo. Pequeno vírus. Todo mundo com medo. Ninguém quis fazer guerra, todo mundo ficou, parece que mais bonzinho. Aí passou a fase, todo mundo continua a mesma coisa. Entendeu? Então, ele já disse, epidemias. Então, em 1918 veio a gripe espanhola. Dizimou, você tem ideia? Quantos humanos? Não. Uma bagatela de 50 milhões de criaturas. A Covid, eu não pesquisei a estatística ainda de quantos milhões foi. Então é o seguinte, vai chegar uma época, que você falou daqui 100 anos, a tecnologia vai avançar ano-luz ainda. Eu aconselho aqui vocês lerem uma série do Cury, que fechamos com a Sony, dentro da Dream Sellers, que é o homem mais feliz da história, o homem mais inteligente da história, o maior líder da história e o médico da emoção.
que é uma série que nós fechamos com a Sony. Certo. O maior líder da história, o Cury tem lá um ser, que é o The Best. O The Best, o Google, praticamente você vai no Google, ele sabe tudo, não é verdade? Sabe tudo. Ele, não, quem quer estudar, filho? Para que você vai estudar? Entendeu? Você quer, eu quero aprender uma fórmula química, física, você vai lá, entendeu? Bom, enfim, o Cury combate a educação, mas eu quero responder a tua pergunta. Então é o seguinte, neste processo do conhecimento, a coisa vai evoluir muito. Você assistiu o Matrix, né? Sim. Imagina você, jovem, eu gostaria também, né? De repente você botar um chipzinho aqui e todo o conhecimento de pilotar... Já está carregado. De pilotar... Muito Porra, bom. muito louco esse negócio. A inteligência artificial, ela está crescendo muito. Então, o The Best, que é um humanoide, isso está no maior líder da história, tá? Então, esse humanoide, o que você perguntar para ele, o cabra sabe. Legal. Só que tem lá o Marco Polo, que é o alter ego do Cury, tá certo? Perfeito. Parabéns, Cury. Um grande mestre. Então é o seguinte, está numa convenção da ONU, e então esse humanoide, as universidades que fizeram, Harvard, todas elas se juntaram e criaram esse bendito aí, o maldito, sei lá. Então, o Marco Polo vai lá e cutuca o cara. Você sabia isso? Mas o cara não tem emoção, ele não sabe o que é emoção, entendeu? Ele não se arrepende, ele é programado para aquilo ali. É uma máquina. Então, é o seguinte, nós vamos viver uma época que hoje, com esse bendito aí, no meu não está aqui, está gravando, você já paga tudo ali com celular e paraná. Mas vai chegar uma época, e jovens, presta atenção, porque é para vocês, que nós não vamos estar mais aqui, eu principalmente. Vai ter, isso não sou eu que estou falando, é uma profecia, eu acredito nos caras. Vai ter um número de um ser que vai ser implantado ou na testa ou na mão, que você não vai comprar e não vai vender se você não tem esse acesso. Ponto. Tipo um então, chip, né? Para fechar com chave de ouro. Então é o seguinte, porque vai ser uma dominação, porque nós não sabemos algumas coisas que aconteceu na eternidade passada. Você sabe me dizer? Não. Não. Mas concorda que esse tempo passou? Sim. Muito bem. Só que tem algumas falas que já se cumpriram e outras estão nesse presente século e agora nós estamos vivendo isso. O amor se esfriando de todos, entendeu? Hoje é a injustiça, a falsidade, tá tudo, não tem muito mais o amor em si. E amor é um outro capítulo à parte, você sabe, né? Claro. Então é o seguinte, como eu vejo, não como eu vejo porque eu vejo, é porque esses amigos que passaram aí, ele já deixou alguma coisa, mas é para você fazer a leitura da que a mente mente, então você fica um pouquinho no escuro, não é verdade? Então, a luz, ela tem o poder do quê? Clarear. A luz. Clarear, então, revelar. A luz do sol, essa luz aqui, é uma luz artificial, mas ela tem o poder do quê? De revelar as cores e as formas. Sim. Você pegou nos processos aí, só tateou, mas sabia que era uma gaitinha? Não. Mas se eu tocasse só a gaita e você fala, não, é uma gaita, pronto, né? Porque a parte auditiva você distinguiu. Então, na questão da terceira dimensão, existe essa onda que eu aconselho todos os jovens a procurar. Não estou falando para procurar religião nenhuma, não, mas procurar entender este processo, dessa luz, que é a luz que ilumina os homens, entende? Mas ilumina não só a psique, ela ilumina a partir desse espírito, que aí então a tua psique, as tuas emoções, a tua vontade, a tua tristeza, quando essa luz ela te ilumina, eu não preciso falar para você, você enxerga. Perfeito. Concorda, não? A partir que a luz iluminou os elementos que estavam aqui, eu precisei falar, isso aqui é um ovo. Cadê o ovinho? É um ovinho. Galera, muito bom. Fechamos mais um chave de ouro aqui com uma parte muito filosófica.